Portal musical de Pedro II. Vamos contar uma história pra você e falar dele. O ícone, um dos pioneiros, um dos idealizadores do Ruralzão de Pedro II. Portal musical de Pedro II. Estou aqui com Nelson Teixeira, conhecido como Balinha. Balinha foi um dos idealizadores do Ruralzão de Pedro II. E vamos contar aqui um pouco da sua história. Balinha, conte um pouco pra gente aqui, para os amantes do futebol de Pedro II, um pouquinho da sua trajetória. Você começou a gostar de futebol com quantos anos de idade? Desde criança, né, Jonas? É uma satisfação estar falando aqui com o Portal Musical, né? Meu amigo Jonas. E começou desde criança minha paixão pelo futebol, certo? E então veio muitos torneios, né, que eu fiz, inclusive o Rural, eu fui um dos idealizadores no governo do Dr. João Eudes, em 1993, onde o Cantinho foi o primeiro campeão, disputou com a Lagoa, tornou-se campeão. E também fui presidente da Liga, e por muito tempo, né? E desenvolvi muito campeonato municipal aqui, que hoje nós não temos mais, né? O campeonato municipal de categoria livre, de sênior, né? E Copão do Bairro também. Eu idealizei o Copão do Bairro em 93 e vários outros torneios, né, Jonas? Que aqui em Pedro II não tinha torneio, tinha 2 times. Pedro II e Itamaraty jogavam o ano inteiro, um exemplo. E depois eu criei torneio com 6 times, onde o primeiro que eu fiz, a Capelinha foi campeão em cima do Vila, certo? Então são recordações boas. Aí toda a vida eu fui preocupado, né, com o esporte de Pedro II, onde eu defendi a seleção de Pedro II muitos anos, né? Morei aqui no estádio 1 ano e 9 dias quando eu vim de Campo Maior, você tá entendendo? E eu defendi a seleção de Pedro II juntamente com meu irmão Zé Nilton, com muito amor, com muito carinho, porque nós não jogávamos por dinheiro, jogávamos por amor, certo? Aqui no futebol de Pedro II. Balinha, quem lhe incentivou a gostar do esporte? Tem o Zé Nilton, né? O meu parceiro, meu irmão, né? Como espelho do futebol para mim. É meu ídolo no futebol, o Zé Nilton. O Zé Nilton é mais velho do que eu e jogava, eu sempre acompanhava ele, né? Nos jogos e foi quem me incentivou, né? Meu irmão, o Zé Nilton, que por muitos anos nós defendemos a seleção de Pedro II aqui. Balinha, os veteranos de Pedro II, sempre eles levam você como um dos incentivadores do esporte há muitos anos. Você enxerga isso uma realidade? Eu acho que sim, por o que eu fiz, a história, né? A história que diz, né? Que eu fiz, Jonas, torneio aqui, campeonato em Pedro II, bingando um relógio no intervalo do jogo para pagar arbitragem. Tá entendendo? Eu fiz isso por amor, né? Que eu fazia, porque naquele tempo os prêmios só eram os troféus, mas o jogo, quando eu era presidente da Liga, começava em janeiro, terminava dia 31 de dezembro. Eu fazia o calendário e fazia todos os campeonatos, Copa dos Campeões, Copa Cidade, Campeonato Municipal, categoria livre, Campeonato Municipal, categoria Master, né? Fazia também a Copa Norte, nós trouxemos aqui para o Piauí, porque eu jogando lá em Nova Russa, e Nova Russa foi campeão 3 vezes, e eu trouxe para o Piauí. Então, a ideia, aí nós começamos a Copa Norte aqui. Hoje, Piracuruca copiou, né? Ainda hoje continua a Copa Norte lá em Piracuruca. Balinha, Pedro II, alguns anos atrás, não existia um estádio gramado como esse. Você ajudou muito jogadores, junto com o poder público na época, há alguns anos atrás, você ajudava muito a fazer campos de futebol. Isso procede?
Exatamente, né? Nós tínhamos preocupação aqui no campo de eucalipto, de ajeitar, de dar trave, né? Para os campos de bairro. E aqui esse gramado, em 94, o João Eudes era prefeito, na época nós incentivamos ele, que Pedro II precisava de um gramado, né? E o João Eudes foi e gramou o estádio, você está entendendo? Então, hoje, nosso estádio aqui, você vê que a quarta divisão, né? A Série D, já o Fluminense de Teresina já disputou aqui em Pedro II, né? Então nós temos um estádio hoje, só falta aqui as dimensões, né? E se aumentasse mais um pouco aqui do lado da caixa d'água, né? Ficava um espetáculo, né? Mas que o estádio Pedro II hoje é muito bom, né? Você também está envolvido na escolinha de futebol de Pedro II, né? Infantil? Eu estive com minha escola de futebol, onde levar meu nome, né? Até 2012. Certo? Mas infelizmente a política, sabe, atrapalha muita coisa. E minha escola, nós tínhamos 100 alunos, certo? Onde eu mandava meus alunos para Fortaleza, tinha uma parceria muito boa, levava para disputar o campeonato piauiense, né? Fazia uma parceria aqui com o Comercial, que a sede era em Capitão de Campo. E com 7 cidades, Piracuruca, né? Eu levava vários jogadores para disputar o campeonato piauiense sub-18 e acompanhava eles, né? E você vê que o Rogério teve em Fortaleza, teve uma peneira do Vasco aqui, com 862 alunos em Piripiri. Minha escola foi considerada a mais organizada, certo? Onde, na época, foi escolhido 4 alunos, certo? E o Vasco levou o Rogério para a Bahia. Ia botar na Bahia para ele ganhar, né? Rodagem, como diz na linguagem do futebol. E ele lá na Bahia, Salvador, estava muito violento nesse período, e ele veio embora. E ele já estava com 3 anos em Fortaleza. E o Rogério tinha futebol hoje para disputar em qualquer time do Brasil. Como também o João Batista. João Batista passou em Fortaleza, foi para uma filial no Corinthians, aí se adoeceu do joelho, né? Ainda voltou para o Piauí, ainda disputou o campeonato piauiense, o Lugano no Santos e vários outros, né? O Tanque disputou o campeonato piauiense pelo 4 de julho, foi meu aluno, né? O filho do pastor, que eu mando um abraço para o pastor Raimundo Bezerra. E assim, nós temos a matéria-prima aqui em Pedro II. E se eu tivesse continuado com minha escola de futebol, hoje você estava vendo nos maiores clubes do Brasil jogadores aqui de Pedro II. Isso eu lhe garanto, né? Balinha, você teve algum incentivo de alguma entidade pública ou particular? Não, era eu. Eu era presidente arropeiro. Eu cobrava R$10 de quem tinha condição, e quem não tinha condição eu dava uma bolsa, Jonas. Meião, calção, colete, eu fornecia àqueles jogadores carentes. Digamos, uma pessoa, filho de gente rica, uma chuteira ele comprava, me dava velha aqui, aí eu doava, né, aquela chuteira para quem não tinha condição, e assim eu levando, porque eu fazia por amor, você está entendendo? Eu tinha 100 alunos nessa época, e hoje o que me gratifica é ver muito ex-aluno meu, médico, advogado, engenheiro civil, você está entendendo? E a gente fica muito satisfeito, né? E muitos alunos meus aqui disputando os campeonatos principais de Pedro II, né? E também no rural, certo? Porque o rural hoje é a maior competição amadora do Piauí, é o rural de Pedro II. Esse ano vai ser disputada por 30 comunidades. Balinha, e fechando nossa matéria, tem algum episódio na sua vida que foi marcado no futebol? Sim, Jonas. Quando eu jogava aqui pela seleção de Pedro II, certo? Eu tinha chegado de Campo Maior. E aí teve um jogo, seleção de Pedro II, capitão de campo, onde eu marquei 12 gols numa partida. É o recorde até hoje. O Rogério, meu aluno, uma vez, aqui num joguinho amistoso, ele marcou 7 gols no primeiro tempo. E eu tirei ele sem ele saber, né? Mas esse recorde até hoje foi que me marcou a minha vida, né? Assim, que nunca saiu da lembrança foi esses gols que eu fiz numa partida de futebol aqui em Pedro II. E eu acho difícil que hoje tem algum jogador que bata esse recorde, né? E hoje, Jonas, também a gente agradece aqui o espaço, certo? Nós temos um programa Bola no Ar de 11 às 12 horas na Rádio Pedro II FM, que fica ali ao lado do Hospital Josefina Getirana. E está de portas abertas para você e para qualquer um desportista aqui de Pedro II, viu? Eu agradeço muito, né? E que Deus lhe abençoe, certo? Você seja abençoado e muito sucesso em seu programa.
Fechando a matéria aqui com Balinha. Balinha, Pedro II, a população de Pedro II, os jogadores, o esporte de Pedro II admiram muito o seu trabalho. E fechando a nossa matéria, qual o recado que você manda para os seus fãs, os seus admiradores, as pessoas que carregam Balinha como o homem do futebol de Pedro II? A gente, nada me traz a vaidade, né? Mas eu fico muito satisfeito quando eu encontro meus amigos e tudo. E o pessoal me elogia, né? O trabalho que a gente faz. E a gente vê com gratidão isso aí, viu? Que é um presente, né? E a gente sempre a gente trabalhou dentro do esporte aqui em Pedro II com humildade. E vamos continuar, eu mais meu irmão Zé Nilton, até o fim da nossa vida, eu tenho certeza. Fechando a nossa matéria, ele, o protagonista do futebol de Pedro II, conhecido por todos, o pai do futebol de Pedro II, Balinha.